Chega junto que eu vou lançar a braba. Pretendido pelo Flamengo, atacante Juninho decide o seu futuro e você vai saber qual é. Grêmio tem interesse na troca do paraguaio Vila Sante pelo chileno Eric Pulgar. Transferência de cria do Ninho do Urubu no futebol japonês pode render fortuna aos cofres rubro-negros. E Márcio Tanuri é demitido da direção do Departamento Médico do Mengão, que vai passar por reformulação. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Falando mais uma vez aqui da prazibilíssima São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Após um temporal rápido, o sol voltou a aparecer agora fim de tarde, mais um lindo fim de tarde aqui na Costa do Sol. Eu que estou recuperando as energias para encarar esta temporada de 2025. E continua o processo de reformulação do departamento de futebol do Flamengo, incluindo o departamento médico, conforme antecipamos aqui no canal. Dr. Márcio Tanuri não permanece como gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. Ela era a nomenclatura do seu cargo, que na prática era de diretor do departamento médico. Ele que será substituído pelo Dr. José Luiz Runco, que retorna, portanto, ao clube. Ele que passou por 30 anos pelo Flamengo, também foi médico da seleção brasileira e há 9 anos, quase 10, estava afastado. Márcio Tanuri, que já tinha 23 anos de Flamengo, durante esse período, portanto, foi o diretor do DM rubro-negro no Ninho do Urubu. No entanto, não apenas esta será a mudança. O departamento médico passará por uma reformulação e não ficará vinculado diretamente ao futebol. Vai passar a ser um departamento autônomo. A ideia é transformar o Flamengo numa espécie de clínica do esporte e tornar o clube uma referência na recuperação de lesões de atletas, inclusive de diversas outras modalidades. É um projeto ambicioso da atual administração, mas que já tem algum tempo que o Flamengo buscava essa reformulação. Inclusive, também não está descartado, lógico, dentro daquilo que optar e também sugerir o Dr. José Luiz Runco, da equipagem do Departamento Médico do Flamengo com novos equipamentos, com novos aparelhos que possam fazer do Flamengo essa referência na prevenção de lesões e também no tratamento de lesões de atletas. Vale destacar que o Departamento Médico do Flamengo ainda possui jogadores que estão passando por processo de reabilitação e existe todo um cuidado para que esse processo de reformulação do Departamento Médico não venha atrapalhar essa reavaliação, né, dos jogadores. É o caso do atacante Pedro, que é a principal preocupação, mas ainda tem o Matias Vinha, também é outro jogador que é um cuidado muito grande do Flamengo na recuperação desses dois atletas que tiveram lesões complicadas, passaram por cirurgias delicadas e o processo de recuperação é lento e gradual. Pedro só deve estar à disposição, na hipótese mais vantajosa, na segunda quinzena de abril, já o Matias Vinha somente no próximo semestre, em julho, deve estar, portanto, à disposição novamente da comissão técnica. E você, o que acha dessa reformulação do departamento médico com o afastamento do Dr. Márcio Tanuri? Deixe abaixo o seu comentário. Outra situação que também vai acontecer no departamento médico do Flamengo é a chegada de um profissional de psicologia para trabalhar a parte psicológica, a parte mental dos jogadores. O Dr. Paulo Ribeiro, que passou durante muito tempo pelo Flamengo e atualmente até estava no Botafogo, ele que rescindiu o contrato recentemente, está livre no mercado e em contato com o nosso colaborador, o Bruno Lemos. Ele não descartou a possibilidade de retornar ao Ninho do Urubu. Ele ainda está estudando esta possibilidade, mas não descarta, portanto, voltar a trabalhar no Flamengo. Era, inclusive, uma das premissas do Luiz Eduardo Batista, ainda durante a campanha, de trazer um psicólogo para fazer parte do corpo do futebol do Flamengo. Eu acredito até que não apenas do futebol, mas do clube como um todo, e também deve passar por esse processo de reestruturação, trazer um profissional deste ramo, ou até profissionais, né? Mais de um, para trabalhar a parte psicológica
dos atletas. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é patrocinador oficial do Flamengo. Seu principal produto é o Mercado Pago, que você baixa no seu smartphone, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar sem burocracia. Tem um presentaço para os inscritos aqui no canal. Na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$50, pode ser uma compra no Mercado Livre ou pagamento de uma conta de água, luz, telefone ou gás, você ganha na hora um super desconto de R$15. Isso mesmo. R$15 por conta do Mercado Livre. Não vai perder essa, né? Então não dá mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, baixe o Mercado Pago, abra sua conta, solicite seu cartão e dê moral para quem é parceiro do Mengão. E o Flamengo pode ter um aporte de quase R$6 milhões com a transferência de uma cria do Ninho do Urubu, que já há algum tempo atua no futebol japonês. Trata-se de Matheus Sávio, jogador que surgiu na década passada como uma das grandes promessas do futebol da base rubro-negra. No entanto, acabou se queimando com a torcida com uma falha capital no finalzinho do jogo diante do São Lourenço, na Argentina, que acabou culminando com o gol do clube argentino e, consequentemente, a derrota do Flamengo e a desclassificação, né, ainda na fase de grupos da Libertadores na edição de 2017. Com isso, o jogador não conseguiu mais reconquistar a confiança do torcedor e acabou sendo negociado posteriormente. O Flamengo, no entanto, apesar da negociação com o Kashiwa Reysol do Japão, permaneceu com 30% de seus direitos econômicos. Recentemente, o atleta obteve a transferência para o Urawa Reds do Japão, que inclusive é o representante do país no Super Mundial de Clubes da FIFA. É um dos 32 clubes participantes, juntamente com o Flamengo, do Super Mundial que será disputado nos Estados Unidos. Está também qualificando o seu elenco para a disputa da competição. Com isso, Matheus Sávio, ele conseguiu a sua transferência para o Urawa Reds e com isso, se eu não me engano, são R$19 milhões no câmbio, né, do iene para o real, ou de dólares, para o real da sua transferência. E com isso, o Flamengo terá aí direito a 30% desse montante, ou seja, R$5.700.000. É o Flamengo que continua lucrando com a venda aí das crias do Ninho espalhadas pelos 4 cantos do planeta. Vários desses jogadores, o Flamengo ainda detém um percentual e acabou obtendo esse percentual equivalente em transferências futuras. E você, o que acha do Matheus Sávio? Ele poderia ter tido melhor oportunidade no Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. Tem um botãozinho aqui abaixo escrito inscreva-se. Você clica nele, clica também no botãozinho da notificação para não perder nenhum de nossos conteúdos. E deixe o seu like, seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Também estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal do Zap, aperte o botão seguir e sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades do canal do YouTube e da fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vai dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal do Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Flamengo, segundo a imprensa gaúcha, Fábio Vargas, repórter setorista do Grêmio, trouxe esta informação direto de Porto Alegre, que o tricolor gaúcho tem interesse na contratação de Éric Pulgar. Existe um desgaste entre os jogadores e seus representantes com a atual direção do Flamengo. A direção passada realizou 3 propostas com valorização salarial e as 3 foram recusadas pelo jogador e o Flamengo já teme perder o atleta, que caso não acerte a renovação de seu contrato, ele que tem vínculo com o Flamengo apenas até o final deste ano, o Flamengo a partir de 1º de julho pode perdê-lo de graça, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe sem que o Flamengo seja compensado com 1 centavo sequer. O jogador de 31 anos também não descarta deixar o rubro-negro, que já vê com alguns bons olhos uma negociação nesta janela internacional que se abriu no último dia 1º, né? Mas ele pode se transferir para outro clube do Brasil. Tudo porque o Flamengo também tem interesse na contratação do volante paraguaio Vila Sante. O jogador convocado para a seleção de seu país tem 27 anos de idade e tem o Palmeiras também como interessado na sua contratação. Recentemente, o Grêmio recusou a proposta de 8,5 milhões de euros do clube paulista para conseguir a transferência do atleta de imediato. Há quem diga que o Grêmio, por menos de 14 milhões de euros, não faria negócio para ceder o atleta, mas que uma proposta de 10 milhões de euros, ou equivalente a 64 milhões de reais, pode convencer o clube gaúcho, é claro,
com algumas bonificações ou até mesmo a retenção de um percentual do jogador paraguaio, pode convencer os dirigentes gaúchos em negociá-lo. Mas tem essa questão do interesse do Grêmio na contratação do Eric Pulgar, que pode ser incluído nessa negociação. Uma eventual troca com o Flamengo, ainda dando um valor a mais de compensação financeira por essa substituição, né? Indo o jogador chileno para Porto Alegre e vindo o Vila Sante para o Rio de Janeiro, e inclusive o próprio técnico do Grêmio já haveria, segundo a imprensa local, feito a liberação, autorizado essa negociação, também interessado na contratação. Lógico, são dois jogadores de características diferentes. O Eric Pulgar é um atleta que atua mais como primeiro volante, é um jogador mais de marcação do que propriamente de apoio. O Vila Sante, embora também seja forte na marcação, às vezes forte até demais, às vezes descamba para a violência, mas é um atleta que tem mais facilidade para chegar à frente, né? E o Eric Pulgar é um jogador que melhora a parte aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, enquanto o Vila Sante tem um pouco de deficiência, né, na jogada das bolas pelo alto, né? De qualquer forma, né, seria uma maneira do Flamengo conseguir trazer para o seu elenco aquele chamado volante box-to-box, que o Flamengo está procurando e está entre as prioridades de contratação, além, é claro, de um centroavante. Daqui a pouco eu vou falar a respeito, né, de uma novidade que aconteceu, de um jogador que estava aí na lista do interesse do rubro-negro para reforçar o elenco com a saída de Gabriel Barbosa, que hoje foi apresentado de maneira oficial como reforço do Cruzeiro para as próximas 4 temporadas. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas, necessariamente, o Flamengo teria que apresentar uma compensação financeira para obter essa troca com o Cruzeiro, segundo, é claro, essa matéria que foi publicada. Até agora, não existe absolutamente nada envolvendo negociação. Não chegou para o Flamengo o interesse do Cruzeiro oficial, e nem do Grêmio, perdão, e nem ao Grêmio interesse do Flamengo nessa possível troca, ou uma oferta do Flamengo do Eric Pulgar, né? Mas fato é que essa resistência do jogador em aceitar uma renovação, insatisfeito com a proposta de aumento salarial que foi feita pelo rubro-negro, pode incitar o Flamengo a incluí-lo, portanto, em uma negociação, já que o seu contrato está no fim nesta temporada. Mas e você? O que acha? Você aceitaria uma troca de Vila Sante por Eric Pulgar, elas por elas, ou você aceita que o Flamengo tenha que pagar um valor para compensar o Grêmio nessa troca? Deixe abaixo o seu comentário. E, pretendido pelo rubro-negro, o atacante Juninho, de 28 anos, do Karabag, do Azerbaijão, que interessa também ao Sevilha, definiu o seu futuro. O jogador vai permanecer na Europa. Vontade do atleta e também por orientação de seus representantes, ele que já estava em negociações avançadas com o Sevilha da Espanha, preferiu ingressar no clube espanhol para a disputa da La Liga. O Sevilha, que apesar de nos últimos anos, nas últimas temporadas, ter até conquistado títulos internacionais, como foi o caso da Liga Europa, 2 vezes, no entanto, na La Liga, no campeonato local, tem feito campanhas abaixo do esperado e, por vezes, até brigado contra o rebaixamento. Justamente por isso, procura se reforçar com nomes no continente europeu, mas em praças periféricas, investimentos de relativo baixo custo. O Flamengo estava disposto até a pagar mais que o Sevilha ofereceu ao Karabag para ter o jogador. No entanto, repito, a própria vontade foi do Juninho. Mas o Juninho recusou o Flamengo. Não caia nessa esparrela da imprensa anti-Flamengo. O rubro-negro realmente despertou, teve interesse na contratação do Juninho, chegou a fazer uma sondagem ao staff do atleta, mas nessa sondagem recebeu a informação de que ele já estava em negociações avançadas com o Sevilha. E a prioridade dele era continuar na Europa, embora não descartasse uma volta ao futebol brasileiro, ele que foi revelado pelo Atlético Paranaense. No entanto, o Flamengo, para evitar algum desgaste, acabou desistindo. Aliás, não é intenção do Flamengo entrar em leilão, principalmente com o clube europeu. Então, o Flamengo acabou recolhendo 3 de pouso, nem sequer efetuou uma proposta oficial e com isso não teve chapéu, não teve pernada, não teve nada. Apenas o desejo do jogador de permanecer na Europa, e o Flamengo segue no mercado na busca de um centroavante para o lugar
de Gabriel Barbosa, enquanto não conta com o centroavante Pedro, que se recupera da cirurgia para a reconstituição do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E você, o que acha? Lamenta o Juninho ter acertado com o Sevilha? Ou você acha que foi melhor não te encher os olhos a contratação deste jogador? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande usar para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Este é o Mengão.